Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo de número 81 da cronologia dos X-Men, esclarecendo todas as dúvidas a respeito do universo dos Filhos do Átomo e sua evolução ao longo dos anos. Nesse vídeo apresentaremos uma história e um vídeo explicativo a respeito de um personagem, beleza? A história se passa na revista The X-Men número 53 de 1969. O inimigo que os X-Men vão enfrentar é o Blastar. É um habitante da Zona Negativa. Blastar é um conquistador cruel, humanoide dotado de superpoderes, entre os quais é capaz de correr e se mover a uma velocidade muito maior que um ser humano normal. Possui super força, capaz de erguer 50 toneladas. Ele possui também vigor sobre-humano. Ele pode manter o seu esforço físico no máximo durante vários dias até começar a se cansar. Durabilidade sobre-humana. O corpo de Blastar pode resistir a inúmeras formas de agressão, como um impacto direto de um calibre 30. Olha, esse cara é bem poderoso, parrudão, né? Entre outras coisas, né? Possui uma armadura super resistente, que pode suportar variações extremas de temperaturas. Tá? Ele tem a capacidade de disparar rajadas de energia através da ponta dos seus dedos, que podem alcançar 305 metros de distância. E elas também podem penetrar em aço revestido de titânio. Ou seja, as rajadas são muito poderosas. Né? Esse titânio em questão que eu estou falando para você, essa barra de titânio que ele pode atravessar é de 6 polegadas, né? Para vocês terem uma ideia da força do disparo das rajadas de energia dele. Tá? Por causa do enorme equipamento tecnológico e único, e o centro médico citado, né, que vai ser citado durante a história, e que certamente não existiria no interior de um apartamento residencial, e inclusive o apartamento em questão é o que os X-Men estão utilizando, né? Que é o mesmo que eles estão usando como QG em São Francisco. Então eu estou deduzindo que a história vai iniciar na Mansão X, né? Por causa justamente desses detalhes, beleza? Bom, os X-Men estão operando um equipamento tecnológico desenvolvido pelo Professor X, com o objetivo de transmutar matéria em ondas de rádio, por distâncias limitadas. Ele foi projetado para ser utilizado por mutantes que têm poderes mentais, ou seja, telepatas poderosos. Né? E é assim, a Jean Grey, evidentemente, do grupo, que é a única que tem essa capacidade, ela está operando esse maquinário, né, com os X-Men próximos a ela, com os trajes de moléculas instáveis. Em outro local, mais precisamente em uma outra dimensão, o Blastar está vagando no vácuo espacial ali, né? O que acontece? Ele foi banido pelo povo dele, justamente pelos crimes que ele cometeu. Né? E de uma hora para outra, né, ele está tramando uma maneira de retornar, né, para o planeta ou para um local qualquer onde ele possa exercer, né, a maldade dele, né, conquistar o local. Então é assim, num dado momento ele começa a sentir uma energia em volta do corpo dele. Essa energia está sendo emitida do equipamento do professor que foi citado. Ele é teletransportado para o interior da mansão. Assim que ele chega lá no local, durante a passagem dele, né, durante o teletransporte dele, né, a Jean Grey sente um desconforto muito grande no momento em que ela está operando o equipamento. Ela quase desmaia. E nesse momento o Fera, que está tentando alcançar o mecanismo para desligar o equipamento, ele se depara com uma forma de vida alienígena que apareceu do nada em frente a ele, né? Que é o Blastar, que foi teletransportado da Zona Negativa para o interior da mansão. E é assim, o Blastar, ele aparece na frente do Fera, né? Como eu disse para vocês, você está procurando uma forma de desligar o equipamento.
Assim que ele aparece na mansão, que o Fera está indo na direção dele, ele dispara as rajadas de energia, no que pega, acerta o Fera assim, a queima-roupa. E é por esse motivo que eu falo para vocês que os trajes especiais deles, né, entre um ele e outro da Marvel, pode não colocar a real funcionalidade dos trajes, né, que servem também como armaduras, ele consegue suportar a maior parte do impacto dos raios do Blastar. Mas o Fera fica desacordado, porque os raios, como eu disse, são muito poderosos, né? Nesse meio tempo, o Cíclope está tentando tirar a Garota Marvel dali. Né, eles ficam surpresos, né, com a criatura que aparece na frente deles, né, ameaçando a equipe. Né. Ele começa a disparar as rajadas de energia dele, né, e o anjo ele começa a contornar ele, procurando a melhor maneira de combatê-lo, né, que é um inimigo desconhecido. Mas o Blastar ele demonstra que ele tem a capacidade de voar também. E ele começa a atacar o anjo, né? Ele tem uma força muito grande, o anjo não tem evidentemente, a força necessária para enfrentar esse inimigo, esse oponente. Ele começa a apanhar, né, do Blastar, né? O Cíclope utiliza, ele consegue colocar a Garota Marvel num local em segurança, né? Nesse meio tempo o Blastar está dando uma surra no anjo, né? E é assim, a Garota Marvel se recupera, né? E ela vai até o Hank, que está ainda desacordado pelo impacto que ele sofreu com a rajada poderosa do Blastar. Ele consegue recobrar os sentidos. No momento em que o Cíclope entra no combate, né, começa a disparar as rajadas ópticas dele, né, no invasor ali da mansão, né? E durante esse período, o Homem de Gelo e a Garota Marvel eles têm uma ideia, né, de utilizar um recurso que o Homem de Gelo já havia treinado, de criar peças, cópias dele, né, para serem animados à distância pelo poder telecinético da Garota Marvel. E é o que eles fazem, né, para surpreender o Blastar e ele achar que os oponentes dele estão em maior número do que ele poderia enfrentar, né? Nesse meio tempo, ele se confunde com aquela chegada de novos oponentes, né? E os X-Men eles se valem disso, né, do elemento surpresa, para poder atacar, né? O Homem de Gelo entra no combate também. O Cíclope utiliza as rajadas ópticas dele, né? O Blastar, ele, quando nota que está sendo enganado, que os bonecos em questão são animados, né? Não são seres reais, né? Só que nesse momento em que eles conseguem se reagrupar para enfrentar o Blastar, eles ligam o equipamento, né? O equipamento que trouxe o Blastar para o local ali. Eles reestruturam, reprogramam o equipamento para mandar ele de volta para a zona negativa, né? E é o que ocorre. E é assim, essa história é até uma história simples, né? Só tem um confronto direto com uma alienígena da zona negativa que aparece ali, né? Que é o inimigo a ser combatido e vencido. Os X-Men conseguem vencê-lo com relativa facilidade, apesar do Blastar não ser um inimigo fraco, né? E essa história termina aí, beleza? Bom, esse vídeo foi feito para esclarecer fatos ocorridos com o Magneto e que já foram mostrados nas histórias publicadas e mostradas até agora, né, nos nossos vídeos. Bom, vamos falar sobre... que, assim, é muito interessante falar isso para vocês, para deixar claro para vocês a capacidade, né, de cada personagem e personalidade, tudo relacionado aos personagens dentro da história, tá? E esses fatos ocorreram desde as primeiras revistas dos X-Men que foram mostradas, mas nós vamos abordar cada um desses detalhes, beleza? Para esclarecer isso. Magneto está classificado pela Marvel como nível médio de força. É o nível médio humano que eles chamam, né? Ou seja, possui a força de um homem normal de sua idade. Porém, na revista The X-Men 18, né, em que os X-Men, já foi dito, né, os X-Men combateram o Magneto, tem um momento
em que o Fera vai lutar com ele, e todos nós sabemos que o Fera é o homem forte do grupo, né? Ele, nesta época, ele estava relacionado com a força a nível médio humano dele de 900 quilos, tá? Ou seja, ele era muito mais forte que um homem normal, certo? Só que, no entanto, quando ele entra em combate com o Magneto acerta um soco dele e fala que ele não precisa do poder magnético dele, né, para vencer um oponente, né? Isso usando a força, né, que ele tem nos punhos, né? E assim, esse vídeo em questão me incomodou muito na época, né? Porque depois que ele fez todo o estudo relacionado a todo o universo dos X-Men e os poderes de cada um deles, né, eu tive propriedade para falar para vocês. Já em um vídeo nosso mais recente, mais especificamente o vídeo 80, Magneto pode ser visto carregando 2 homens adultos, um em cada braço, e descendo uma escada, né? O que potencializa mais a dificuldade. Do mesmo jeito em que já vimos ele correndo com um anjo nos ombros, né? E como isso é possível? Na revista X-Men número 150, né, que não foi falada ainda, essa revista foi publicada em 1981. É apresentado seu traje como sendo metálico, tá? Ele desestrutura o traje, isso está sendo mostrado no quadrinho, e reestrutura no corpo dele, tá? O traje metálico dele pode responder aos seus comandos magnéticos, executando funções além da capacidade física, tá? Criada por um campo magnético que ele domina, né? Isso está claro, podendo ser usado apenas em situações mais específicas, pois necessita de concentração. E o Magneto não é um mutante que tem poderes mentais, como é o caso da Jean Grey e do Professor Xavier, né? Que eles têm um domínio dentro da concentração. Não que o Magneto não precise da concentração para utilizar o poder dele magnético. Mas, tipo a Jean Grey, ela pode executar várias funções com o poder dela, por ser uma mutante de natureza mental, né? Controlar os poderes mentais ali não é o caso do Magneto. Então ele consegue executar funções específicas usando a concentração dele em dados momentos. Ou seja, ele consegue mostrar, né? Isso funcionaria dessa maneira que a Marvel está mostrando, a partir do momento que ele não tem super força. Então vamos falar de força física. A força física é classificada da seguinte maneira: a esfera corporal pode erguer a totalidade do seu peso ou pouco mais. A resistência e impulso, que é o que a musculatura pode produzir, dependendo da idade, evidentemente, de cada um, né? São fisicamente equivalentes, tá? Ou seja, o Fera tinha a força de 900 kg. E o Magneto, na época, devia ter no máximo 100 kg. Então não haveria possibilidade dele vencer um oponente muito mais poderoso que ele, a não ser que ele utilizasse desse recurso. Vocês estão entendendo? Se ele consegue controlar o campo magnético dele e todo o metal em questão, ele conseguiria de fato executar funções de força, que não é a força física dele, mas é a força controlada pelo traje magnético dele, para executar algumas funções mais de força propriamente dita, entendeu? Dessa forma ele conseguiria de fato executar isso que a gente está falando para vocês. Como derrubar o Fera, que é um oponente muito mais forte com um soco, e fazer tudo aquilo que foi mostrado, beleza? Outra importante informação a respeito do Magneto, que deve ser esclarecida agora, é a respeito do intelecto dele. Para quem não sabe, o Magneto é um gênio científico, tá? Após o final da Segunda Guerra Mundial, seu interesse por conhecimento o levou a estudar vários campos de conhecimento científico e se aprofundar em física,
engenharia genética e mecânica avançada. Foi com esse conhecimento que ele deu vida a criaturas artificiais, que já foram mostradas ao longo da cronologia. Né? Isso desde do vídeo 18, né? da revista número 18, em que ele começa a animar mutantes que foram manipulados, inclusive com a tecnologia da mansão, né? Que ele simplesmente começou a montar todo aquele maquinário, mas ele sabia o que estava fazendo. Não é mágica, ele tem que ter o conhecimento para poder fazer máquinas funcionarem de acordo com os seus objetivos. Tá? Inclusive, em um vídeo mais recente, em que o Magneto produziu um clone dele, olha só, lembram? Foi falado recentemente, que ele produziu um clone, né, que é uma criatura artificial dele, né? E até naquela a revista em que fala a respeito do Pietro, da Wanda, em que ele cria outros seres artificiais, isso você vê, né? Na mesma época, em 1967, tá? Ele sempre foi cercado de alta tecnologia, como é o caso do asteroide M, de vários veículos controlados magneticamente e de armas, né? Que ele também cria armas. E, é claro, o seu elmo protetor de ondas mentais, que possui uma tecnologia única, né? Que foi desenvolvida por ele. Inclusive, esse elmo no futuro, né? Ele vai ser alvo de curiosidade do Victor Von Doom, que é o Doutor Destino, que nós sabemos que é um dos personagens mais inteligentes do universo Marvel. Então vocês têm um parâmetro disso aí, do nível de inteligência que o Magneto tem, né, e que está sendo falado para vocês terem um parâmetro. Tá? Magneto fala fluentemente vários idiomas, entre eles o alemão, inglês, francês, polonês, russo, hebraico, árabe, ucraniano e o Yiddish, que é uma língua do judeu alemão. Tá? Mas mesmo com tanto conhecimento, não seria suficiente caso ele não tivesse roubado uma fortuna da Hydra nazista, tá? Como foi mostrado na edição de Uncanny X-Men número 61, e que está dentro da cronologia das histórias, né, que foram narradas da origem do professor Xavier, porque falou do período em que isso ocorreu, quando ele encontrou o Magneto e eles juntos precisavam resgatar a Gabrielle Heller, né? E nesse vídeo mostra que o Magneto ele pegou uma fortuna em ouro, né, da Hydra nazista e utilizou evidentemente para os objetivos dele, que são objetivos futuros. Né? Então é assim, eu precisava fazer esse vídeo para vocês justamente para deixar claro tudo a respeito desse personagem nesse período, para vocês terem uma ideia da inteligência e da força física e de como ela funciona com os recursos que o Magneto tem. Então é assim, espero que vocês tenham gostado desses vídeos, né? Dá um like pra gente, inscrevam-se no canal, um abraço e até o próximo vídeo.